Bem-vindos, 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 bem-vindos. É um papo interessante, bem complexo, sem uma resposta muito definida, sem uma solução muito concreta. É algo com o qual a gente vai ter que lidar por muito tempo, que é a sensação de estarmos sozinhos, que é essa sensação de estarmos desconectados do todo e de tudo. Esse vazio que às vezes surge dentro da gente sem explicação, sem razão. É esse medo de ficar sozinho, ficar só com a gente. Essa desconexão, ela é muito natural. É muito natural. Ela faz parte de um desenvolvimento nosso, como seres humanos. Faz parte da humanidade. Ken Wilber, nesse livro aqui, excelente para autoconhecimento, para conhecimento da humanidade, muito bom. Nesse livro, o Wilber traz uma informação muito interessante, que ele colheu e escorreu, que é do L. White, O Próximo Desenvolvimento do Ser Humano. Um livro antigo, é um livro em inglês, não deve ter em português isso. E esse White chama de dissociação europeia. Dissociação europeia, porque aconteceu na Europa, né? Há muito tempo atrás, ele coloca ali por volta de 500 antes de Cristo, certo? Que foi como eu disse, uma questão natural. Talvez pudéssemos ter seguido por outro caminho, mas foi por onde a humanidade seguiu. Essa dissociação é a separação mente, ego e corpo. Mente, ego e o todo. O ego precisava disso. A nossa mente, para se definir, para se afirmar, precisava disso. E minhas palavras agora, minha contribuição. A nossa consciência precisa dessa desconexão. Essa desconexão é extremamente necessária. A entrada da consciência na matéria, a manifestação dela no corpo físico, implica que você tem que se sentir desconectado das coisas. Porque senão você não acredita na vivência. Você não acredita na vidinha que você tem. Você não acredita nas coisas ao redor. Então a consciência desce para a matéria, esquecendo de si mesma, esquecendo das coisas todas, esquecendo das suas conexões com o todo, se restringe, se limita numa vidinha física, material, e depois ela começa o caminho de volta, se reconectando consigo mesma e se reconectando com o todo. São relances numa vida, são momentos aqui e ali que vão trazer isso à tona e que vão fazer com que a gente se observe mais, a gente se olhe diferente e a gente consiga iniciar essa trajetória de retorno para a fonte, para a nossa consciência, para o self. É a grande diversão da consciência essa, né? Entrar, se perder, se achar e voltar. Bom, mas nós estamos aqui, nessa vidinha, fora do corpo, inclusive, às vezes, e a desconexão ela é real, ela é intensa. A gente busca, às vezes, saída para isso com o outro. Mas, em geral, a gente projeta no outro aquilo que nós queremos. O outro recebe uma carga pesada, né, de ter que corresponder às nossas expectativas, às nossas necessidades.
a gente também projeta nos animais isso. E a gente tem assistido hoje em dia, nos dias atuais, que essas coisas estão mais as claras, aparecem mais, né, na internet, em fotos e vídeos e assim por diante, o que os seres humanos estão fazendo com os pets, né, com os animais de estimação. A gente projeta tanta coisa neles. Fui no shopping esses dias e estava lá a tarjetinha: o seu humaninho é bem-vindo. E a foto de um cachorrinho. Então a gente tenta se conectar com os animais para suprir isso, e nem sempre a gente consegue, porque a gente acaba projetando nele os humaninhos, né? Tentando fazer eles como se fossem nós. Também é uma carga muito pesada com os animais, mas faz parte do aprendizado deles também. A gente tenta se conectar com as plantas, né? Aquela florzinha, aquele cactus que a gente cuida, aquela árvore que a gente cuida, o jardim que a gente cuida. Também não é suficiente. Nem com outro, nem com animais, nem com planta. A gente também tenta com as coisas. E aí tem um filme do Tom Hanks, se não me engano, é o Náufrago, né? Onde ele fica preso numa ilha por muito tempo. Ele vem de uma vida extremamente intensa, corrida, agitadíssima. Ele trabalhava numa empresa de entregas, me foge o nome agora. E aí ele cai nessa ilha e ele desenvolve uma relação com uma bola de vôlei. Wilson, a marca da bola, virou o nome da bola. Era um ser para ele. Ele precisava conversar com a bola. Com o carro da gente, às vezes, né? Com a casa, o relógio. A gente cria essa conexão, ou tenta criar essa conexão extremamente pobre, extremamente agressiva, possessiva, apegada com as coisas, porque a gente não consegue se conectar com a gente mesmo. A gente não consegue mais se conectar com o todo. A gente não consegue sentir isso. Então essa desconexão faz parte e traz muito sofrimento para o ser humano. Isso se torna muito evidente quando a gente desperta. Porque no despertar você vai ficar mais solitário. Você vai ficar mais consigo mesmo. Você não vai ter tantas pessoas assim para compartilhar as coisas que você vive, que você percebe. E se você chega em casa e liga a televisão, liga o rádio, liga um vídeo do YouTube para ouvir um barulhinho no fundo, porque você não consegue ficar sozinho, você tem um indicativo muito claro, muito forte, do quanto está difícil lidar com a desconexão. Não é só solidão, é desconexão mesmo. Mas é uma desconexão que é sentida até com quem fica bem consigo mesmo, que não tem problema com solidão. Também. E às vezes a gente tem momentos que a gente tem assim, essa sensação de volta, essa percepção, né? Às vezes é numa meditação, às vezes numa vivência com ayahuasca, às vezes num receber um reiki. A gente tem um momento, né, de pico, onde a gente percebe isso tudo e a gente sente que tem algo mais, tem alguma coisa a mais, e que a gente está privado temporariamente daquilo. Se revoltar com isso, reclamar disso, brigar com isso, não adianta. Iniciar uma jornada de conexão com isso de novo, em busca dessa conexão, também não adianta. Porque a gente tem que criar bases dentro da gente para poder lidar com isso. A nossa mente, aquela mesma mente que lá atrás criou a desconexão, né? Criou essa desconexão, essa dissociação das coisas, separação das coisas, mente de um lado, ego de um lado, corpo e o restante do outro, cada um encastelado e a mente com medo de tudo, se protegendo, né? Crescendo também com isso, se afirmando. A gente precisa transcender isso. A gente tem que ir além disso. E é difícil, porque a mente cria toda essa série de dificuldades aí, de fugas para se desconectar. Mas então, eu tive uma vivência esses dias, que é uma das vivências que eu acho fantásticas nesse sentido de conexão. Tem duas vivências dessas, tem duas, uma eu até esqueci de comentar. Uma é mais simples, assim, né? Mais prática, ainda é solitária, mas também traz isso. E a outra é um contato com uma árvore.
Já tem um vídeo no canal falando sobre contato com a árvore, sobre abraçar a árvore, tem um texto no blog sobre isso, um texto bem antigo, inclusive. Mas não é só abraçar a árvore, não é só tocar a árvore, é alguma coisa a mais que surge e que surge ocasionalmente. Não é algo assim tão simples, vai no quintal e pronto. Não é. Também não depende da árvore ser uma grande árvore, de ser uma árvore antiga. Não depende. Depende, às vezes, da disponibilidade, da capacidade daquele ser em compartilhar isso com vocês. Porque é algo que eles têm e que nós não temos. Porque eles não perderam ainda, e nós perdemos. Eles vão perder um dia, porque eles também vão crescer e se desenvolver e vão passar para as etapas todas. Eu tenho aqui perto de casa um pinheiro antigo, fica no terreno baldio aqui perto, aberto, tudo dá para entrar, né? Ele deve ter aí uns 2 metros de circunferência de tronco, assim, é muito antigo mesmo ele. E eu passo, converso com ele, né? Admiro aquela beleza toda, aquela imponência toda. E eu já tentei conexão e não consegui. Foi muito interessante. Ele se preserva, ele se reserva, ele está sozinho ali. Ele acho que é o único pinheiro em muitos metros, então ele é uma árvore um pouco solitária naquilo tudo. Não é uma árvore típica aqui da região também, então ele se preserva um pouquinho. E eu já tentei, não consegui, já ofereci reiki, fluiu, mas não consigo me aproximar muito, então respeito, né? E eu tive um outro local, tinha um bosque, e eu caminhando pelo bosque, um bosque bem organizadinho assim, mas ainda assim um pouco mata nativa, algumas árvores antigas, e aí eu encontrei 2, né, diferentes assim. Uma era masculina, dava para perceber no estilo dela, masculina, né? E a outra feminina. Mas observei, depois sentei aqui e ali, coisa e tal, tinha uns bancos, bem tranquilo. E aí eu senti essa conexão, né, com uma das árvores, com essa feminina, né, a mãe. E foi muito interessante, porque fiquei observando, fiquei olhando para ela, fiquei enviando reiki. Sempre gosto de mandar reiki para árvores, para florestas, assim, para bosques, é uma atividade que me agrada muito. Mas ela ficava num canto assim, que era um pouco protegido, né? Tinha uma pequena cerca. Tinha umas pessoas passando para lá e para cá, então eu fiquei quietinho, deixei parar um pouquinho. Aí quando deu uma folguinha, dei um pulinho, fui ali, me aproximei lentamente, toquei, entrei em contato. Já tinha sentido essa conexão, essa proximidade, né? E foi algo realmente que eu acho que é mágico, que é fantástico. Você se conecta com aquele ser. É como se você fizesse parte daquele ser. E aí você cresce do tamanho da árvore. E você cresce mais. A gente tem uma sensação que é fantástica, que é como se você estivesse ligado no planeta inteiro e você sente o giro do planeta. Você sente a Terra fazendo o movimento de rotação dela e passeando pelo espaço. Que é algo que a árvore deve sentir. É algo assim rápido, segundos. Mas é uma energia tão forte, uma conexão tão forte que fica marcada na gente. E eu já tenho, né, ao longo da vida, diversos momentos desses que eu guardo com muito carinho. Então eu fiquei tocando na árvore, fluindo o reiki, e com essa sensação de conexão, né, essa sensação planetária assim, tão grande. E aí passou. Agradeci e fui embora, né, guardando aquela energia, aquela vivência. E é algo assim bonito, porque lembra a gente que as coisas estão conectadas. A física quântica já fala disso. Ah, meu Deus, a física quântica fala que está tudo conectado, que coisa. As técnicas holísticas, a sabedoria dos antigos diz que está tudo conectado. Mas a gente não tem essa percepção. Nós não podemos ter ainda essa percepção, porque nós temos que desenvolver a mente, nós temos que fortalecer a nossa mente, nós temos que fortalecer o nosso ego, até o ponto em que essa mente se sinta tão forte e tão segura,
que ela se permita ser transcendida, que ela se permita ser dispensada, porque há algo além da mente. Algo que, por estar além da mente, está além de palavras, está além de descrições. A gente tem relances disso. Então essa vivência que eu tive foi muito, muito especial, né? Estou compartilhando em público aqui, mas é algo que merece ser compartilhado. É algo que merece, porque eu recomendo que as pessoas tentem isso. Tentem, certo? E já aconteceu com pequenos arbustos, já aconteceu com árvores meio que raquíticas, quase morrendo. Não precisa ser aquela árvore fantástica, anciã, coisa e tal, não. Vai depender muito da capacidade daquele ser em se conectar com você, em compartilhar isso com você. Vai depender muito da sua capacidade, né, de chegar sem exigências, sem cobranças, sem quereres. Essa possibilidade da gente oferecer um reiki em troca, né, como um presente, como um agradecimento, é fantástico. É fantástico. Todos os seres precisam dessa energia, todos os seres precisam. E a gente, como reikiano, pode oferecer. Tem uma outra vivência, como eu falei, né, para não esquecer, que também ocorre com isso, que é quando você deita no chão, e você deita num gramado, de preferência longe um pouquinho da cidade, num parque, alguma coisa, e você fica ali, e você se conecta com o planeta também. E você sente esse giro do planeta, como se você girasse, como se você fosse tudo isso girando todo esse tempo. Mas essa é uma vivência um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais... que exige um pouquinho mais de entrega, depende muito do local também, mas é algo que a gente pode tentar, é algo que a gente pode experimentar. Às vezes acontece no meio da cidade, no meio do concreto, não são nem de forma alguma impeditivos, mas são dificuldades além. Se você tentar isso num bosque, se você tentar isso numa área assim, de um parque, vai ser muito mais fácil, porque a gente, que o nosso ego, a nossa mente não consegue fazer essa entrega, não consegue ceder. Nós temos que estar no controle, nós temos que perceber, sentir, nós queremos. Então, é uma possibilidade. Um pouco mais difícil, eu creio. Um pouco mais difícil. Com as árvores, um pouco mais fácil. Mas sempre, com delicadeza, com gentileza. Se você tiver a oportunidade, experimente. Experimente. Você vai se surpreender. Então, pessoal, era isto. Como eu disse, né, como eu mencionei, essa dissociação europeia que o White comentou, que o Wilber fala muito bem no livro, escreve muito bem, ela é necessária. Essa separação é necessária, essa solidão é necessária. Porque se a nossa mente não se formar corretamente, não se firmar, não se conhecer, não se disciplinar, ela não vai conseguir se entregar. Ela não vai conseguir ser transcendida. São etapas dessa evolução que a gente tem ao longo do tempo, ao longo de tantas vidinhas, para que a gente forme realmente um corpo mental sadio, equilibrado, que consiga parar de se dissociar de tudo, parar de se desconectar de tudo, parar de afastar tudo, porque tem medo, porque tem insegurança, porque tem dificuldade. Isso acontece aos poucos, alguns vão antes, outros vão depois, alguns mais rápido, alguns mais lentos, mas é o potencial humano, da raça humana, de crescimento e de expansão. Vamos chegar lá, muitos de nós vamos chegar lá. E à medida que mais e mais pessoas despertam, que sentem essa questão, isso se torna, né, necessário que se converse, que se debata, que se fale sobre isso. A mente pela mente vai identificar a solidão, vai identificar o vazio, vai identificar a desconexão, mas ela não vai conseguir resolver.
porque ela é a causa dessa desconexão toda. É a nossa mente, que precisa ser desconectado todo para se afirmar como mente. E isso só depois, ir além, só vai ocorrer quando essa mente estiver tranquila, serena, senhora de si, para que se permita, né, ir além. Enquanto a gente não chega lá, a gente pode ter momentos, como eu disse, uma meditação, um contato com uma árvore, uma ayahuasca, uma sessão de reiki, uma iniciação. A gente consegue sentir e perceber essas coisas. Mas são relances, para nos lembrar, para nos acalentar um pouquinho, para tranquilizar um pouquinho a gente, né, de que está tudo bem. Está tudo bem. A gente vai conseguir ir adiante. A gente vai conseguir transcender. Mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, a gente vai chegar lá. Enquanto a gente não chega, a diversão está garantida. A mente crescendo, né? Nós estamos nesse momento. A humanidade traz muita diversão. Gratidão a todos. Até a próxima.